Está esperando, posso ler, Ok. ¿no? Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos amó a su luz. Hasta el aliento, somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Aleluya. Porque los sanos somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco, somos el pueblo de Dios, sí. Su sangre nos redimió y su espíritu dio. Hola, hola hermanos, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Perfecto. Aquí estamos con mi amada esposa en este ansioso día domingo, a donde vamos a celebrar el culto de misiones, donde se conmemora la llegada del pastor Brad Wright con su amada esposa a Brasil, y donde damos gracias también a eso, para que podamos tener a nuestros amados pastores acá en Chile, haciendo conmemoración de lo que es un verdadero misionero. ¿Ya? Así que lo dejamos invitado a todos a escuchar esta palabra, la del día de hoy, y damos paso al pastor Marcos Honorio. Hola hermanos, ¿qué tal? Yo inicio hablando desde acá de Brasil. Un gusto estar con ustedes, los extrañamos y pronto queremos volver a Chile y rever a todos. Temos Tote acá también en Brasil, ¿no? Los hermanos de Paraguay, los saludamos en nombre de Jesucristo a todos ustedes. Qué bueno, qué alegría estar acá en este día. Ushuaia, ¿no? Los confines de la tierra, hasta los confines de la tierra. Este es
el tema de nuestro Día de Misiones 2020, ¿no? Y este texto, esta palabra, este texto está en el libro de Hechos, Hechos capítulo 1, verso 7, a partir del verso 7, cuando el Señor habla con los apóstoles. Yo quiero que ustedes entiendan lo que está pasando acá, ¿no? Hechos capítulo 1. Esto es poco antes de Jesucristo partir, ¿no? Él había pasado 3 años con sus discípulos. Después él los de enseñar y estar con ellos, discipulando, él murió en la cruz, entregó su vida por nosotros. Los discípulos se quedaron tan tristes con esto, ¿no? Porque ellos creían que Jesucristo era el Cordero de Dios, era el Rey que vendría para reinar sobre la tierra. Y ellos estaban tristes porque ahora sabían que Jesús iba a morir. Y de hecho Jesucristo murió en la cruz del Calvario. La Biblia habla en el libro de Marcos que ellos no siquiera creían que Jesucristo resucitaría, ¿no? Pero él resucitó y Jesús habla con ellos en Marcos, ¿no? Ustedes no creyeron que yo iba a resucitar, pero yo resucité, ¿no? Bueno, habla la palabra que Jesús habló con ellos para encontrarse con él en la Galilea. Ellos se partieron y fueron todos para ahí. Cuando estaban en la Galilea, se encontraron con Jesús, lo vieron, y ahora él está subiendo al cielo, ¿no? Está ascendiendo a Dios. Y ellos están pensando, pero ¿no eras tú que vendría para reinar sobre la tierra? Entonces, siempre había en el corazón, el deseo de los discípulos, ¿no? Este es nuestro Mesías, este es nuestro Rey, ¿no? ¿Cómo está partiendo? Y ellos preguntan a Jesús ahí, cuando Jesús está subiendo al cielo, ¿no? Señor, ¿cuándo volverás? ¿Cuándo vendrás para reinar sobre los hombres? Y ahí entonces en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 7, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces Jesús habló con ellos. Quédense calmos, tranquilos, no se queden preocupados. Dios tiene sus fechas estabelecidas y Él va a hacer todo lo que ha prometido. Entonces, ustedes preocupados, ustedes ansiosos, ¿no? No van a cambiar nada, ¿no? Ustedes afanados no van a cambiar nada, quédense tranquilo. Pero hay una cosa importante, dijo Jesús, que va a se pasar, y entonces cuando eso pasar, algo va a acontecer, ¿no? Jesús habló, vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo y el poder de Dios estará sobre ustedes. Y entonces ustedes serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Me gusta esta expresión, hasta los confines de la tierra. Déjame hablar algo acá interesante. No me acuerdo cuando, déjame recibir a alguien acá que está entrando. Pronto. Me acuerdo que cuando Sí. yo estoy adicionando las personas. Oh, Pedro no tiene cómo hacer esto, ¿no, Pedro? Adicionar las personas solo. Entonces, ni se va a quedar responsable por esta situación. Es solo clicar aquí, admitir. ¿Está bien? Sí, sí conseguí. ¿Y No. Tiago no tiene? ¿Tiago no tiene?
Listo. Entonces, los apóstoles ahora están tristes. Eles pensavam que Jesucristo era aquele que iba a reinar sobre todas as coisas. Ele falou, el Padre va a hacer, hermanos, quédense tranquilos, isto va a pasar. Pero vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes y este Espíritu Santo va a derramar sobre ustedes el poder de Dios y ustedes serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Yo me acuerdo que años atrás, muchos años atrás, hermanos, más de 20 años atrás, pasa mucho tiempo esto, ¿no? Yo estaba ahí en Brasil y un día estaba en la iglesia meditando en la palabra, ¿no? A mí me gustaba ir para la iglesia y ficar ahí solito, meditando en la palabra. Y un día leyendo el libro de Salmos, encontré el capítulo 2 hablando, pídeme y te daré las naciones por posesión, herencia y los confines de la tierra por posesión. Y en aquel día, casi 35 años atrás, yo oré, hablé, Padre, yo quiero las naciones por herencia. Algunos años después yo pude viajar por muchas naciones, ¿no? Y para conocer y ver lo que Dios tenía. Y un día llegué a Chile y cuando llegué a Chile fue saber lo que significado de la palabra Chile, ¿no? La palabra Chile, ustedes saben mejor que yo, significa los confines de la tierra. Pero y también la palabra Ushuaia, los confines de la tierra. Yo me quedé tan feliz, hermanos, yo pensé, gracias a Dios. Dios cumpriu su promesa, ¿no? Yo llegué a los confines de la tierra. Yo pienso que la misma experiencia pasó con pastor Jean Carlos y con Isenete cuando llegaron acá, ¿no? Llegamos a los confines de la tierra, ¿no? Ushuaia, Dios ha cumprido su promesa. Pero volviendo al texto de Hechos, entonces los discípulos, la primera cosa, ellos estaban felices por conocer a Jesús, ver el poder de Dios sobre ellos, se quedaron tristes porque Jesús habló que iba a partir, Jesús murió, ellos se quedaron confusos, estaban llenos de miedo, Jesús resucita, habla con ellos, los lleva a Galilea y delante de sus ojos sube al Padre, pero habla, permaneçam en Jerusalén, sobre vosotros descenderá el Espíritu Santo y ustedes serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces el Señor habló, mira, lo que ellos estaban afanados, pensando, ¿qué va a pasar ahora? Jesús les dijo, no queréis afanados, quédense tranquilos, vendrá sobre vosotros el poder del Espíritu Santo y ustedes serán mis testigos tanto en Jerusalén. Yo quiero hablar sobre misiones, hermanos, los confines de la tierra, ir por todas las naciones. La primera cosa que quiero decir es que misiones no es la obra de algunas personas. Misiones es el llamado de la iglesia, ¿no? No soy yo y Nice que somos testigos, no es Pastor Jean y Esinete, no es Pastor Alex y Fabiana que são testigos, ¿no? Todos nosotros, Toti es testigo, Patricio es testigo, irmã Patrícia, todos que estamos acá, Pedro, Pia, todos que estamos acá, Martita, todos nosotros somos testigos de Dios. Amén, hermanos. Ele habló, sobre vosotros vendrá el Espíritu Santo y ustedes serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Sigue llegando personas y yo estoy acá tratando de... Eu fui fazer, você falou que não. Não, tem que ver quando agora sim, tá vendo? Então, Marinês, deixa eu tocar um. Então, irmãos, assim, eu estou organizando as coisas acá com isso. Quando aparecer aqui em cima. Sim, okay? eu coloco, você falou. Agora tem que apertar acá e tem que sumir esse azul. Sim, okay. sim. Vê se tem embaixo. Sim, graças. Eu e Nice estamos tendo doble trabalho hoje dia. Eu não, você. Você está conectado? No áudio? Ahí está la Nini. Deus, aí tenta agora.
Quem é? Nosso lá em cima. Hum, ¿Cuántas personas entrando, hermanos? Entonces, ahora ellos están preocupados. Jesús habla con ellos. Vendrá el Espíritu Santo, seréis mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Y una cosa que me llama la atención en este texto, ¿no? Este es el capítulo 1 de Hechos. Capítulo 2 de Hechos habla que ellos estaban todos reunidos, pronto vino sobre ellos el Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu y empezaron a hablar en otras lenguas. Cuando el Espíritu Santo llegó, hermanos, vino sobre los apóstoles, los discípulos, el poder para predicar en otras lenguas también, y ellos empezaron a predicar. Lucas habla, escribiendo Hechos, que ahí en Jerusalén había hombres de todas las naciones en aquel momento, y todos pasaron a oír las nuevas, las grandezas de Dios en su propio idioma, ¿no? Entonces, esto estaba demostrando que en aquel momento Dios los había capacitado para predicar a todas las naciones. Pero si seguimos leyendo en el capítulo 3, hay un texto interesante. Yo quiero seguir con usted hasta ahí, el capítulo 3 de Hechos, ¿no? Habla así, ¿no? Mira, ahora la iglesia está llena del poder de Dios, muchos discípulos están llegando, ¿no? La Biblia habla que en propio día del Pentecosteo, 3,000 personas fueron alcanzadas, y el capítulo 3 empieza de esta manera. Un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pudiera pedir limosna a los que entraban en el templo. Cuando este vio que Pedro y Juan estaban por entrar, los pidió limosna. Pedro con Juan mirando firmemente le dijo: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy en nombre de Jesús de Nazaret. Levántate y anda. Mira qué cosa, hermanos, tremenda. La palabra habla que Pedro y Juan estaban subiendo al templo para orar. Ellos siguieron sus vidas y todos los días iban al templo para orar. Y en este día, ahí estaba un hombre. Ahora, pense conmigo en algo. Todos los días eles hacían este trayecto, todos los días eles subían al templo para orar, y todos los días aquel hombre estaba ahí pidiéndoles, esperando recibir una limosna, ¿no? Pero ahora, en este día, es distinto. Ahora Pedro está lleno del poder de Dios. Ahora él había nacido de nuevo, era una nueva criatura. El poder de Dios estaba sobre él. Y cuando mira para aquel hombre, él le habla: mira para nosotros, oro ni plata tenemos, pero lo que tenemos, esto te damos. El hombre miró para ellos aguardando, esperando recibir alguna cosa. Pero habló: oro ni plata tenemos, lo que tenemos te damos. En nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y en el mismo momento, aquel hombre, hermanos, si seguimos leyendo capítulo 3, capítulo 4, habla que él tenía más de 40 años, jamás diera un paso en su vida. Sus muslos, sus tendones no estaban listos para caminar, pero en un momento, en un salto, se puso parado y empezó a caminar y a correr y a saltar y a glorificar a Dios. Qué cosa tremenda, ¿no? Ahora los discípulos eran los testigos de Dios. Ahora ellos estaban testimoniando acerca de Jesucristo. Llegó el momento, empezó por Judea y pronto va a comenzar. Algún tiempo después, llega a Samaria. Después, Pedro va para más al norte, ¿no? Y pronto Pablo sigue predicando por toda Asia y por Europa, y pronto todos los discípulos están viajando por todas las partes. Mas lo que me llama la atención en este texto es que
Em um tempo, esses discípulos não tinham esta noção, este conhecimento, mas agora o poder de Deus está sobre eles. Eles miram para aquele homem e eles falam, eu quero que tu fijes nisto, hermanos. Todos os dias eles iam aí para orar. Todos os dias aquele homem estava aí. E eu quero te dizer algo, não? Pensamos que ser testigos, pensamos que testemunhar do Senhor é simplesmente quando vamos à igreja ou algo que pastor Jean e Ezinete vão fazer, pastor Alex vai fazer. Pensamos que é assim que se passa com as coisas. Pero Jesus falou que eu e tu, sobre os quais o Espírito Santo habita, nós outros somos testemunhos, nós outros podemos testemunhar do Senhor. E mira, o que eu penso agora, não? Quantas vezes Pedro e Juan viram aquele homem, pero eles aún não tinham a unção, o poder de Deus para testemunhar, para falar de Jesucristo, não? Pero agora que receberam este poder, eles têm o poder sobre sua vida, podem testemunhar, podem falar do poder de Deus. Sabe de uma coisa, hermanos? Estes dias, algum tempo atrás, me quedei pensando, quantas vezes tantas pessoas passam por mim e às vezes pedindo alguma coisa, esperando receber alguma coisa, e falam comigo, por favor, estendem suas mãos. Quantas vezes já se passou contigo isto, não? Pessoas estendem as mãos para que tu lhes dê alguma coisa. E a vezes, e em la mais grande parte, e sempre falamos, não temos uma moneda, não temos isso, não temos aquilo. Pero, hermanos, temos o poder de Deus, temos a palavra de Deus, temos a graça de Deus, temos o que Deus nos ha dado, o poder do Espírito Santo. Amém, amados? Usted é lleno do Espírito Santo. Usted foi levantado por Jesucristo para testemunhar em Brasil, em Chile, em Paraguai, em Peru, em Uruguai, Argentina. Usted foi levantado para sanar as pessoas. Todos os dias, hermanos, passam pessoas por nossa vida. Todos os dias alguém se aproxima e pergunta alguma coisa para nós, não? E a vezes nós não nos percebemos que é o momento de predicar a palavra, de anunciar o evangelho, de falar de Jesucristo. Sabe, aquele homem esperava receber de Deus alguma coisa. Quantas pessoas às vezes vêm até nós esperando receber de nós alguma coisa? E nós dizemos, não puedo te ajudar. Sim, podemos, somos missioneros, hermanos. Fuimos enviados a este mundo, fuimos enviados. Eu e Nice fuimos enviados a Chile, assim como Jean e Ezinete. Alex foi enviado a Paraguai. E talvez você não pense, eu não fui enviado a nada. Sim, foi. Jesus falou com eles. Sereis mis testemunhas, mis testigos, tanto em Jerusalém, onde estão, como em Samaria, a próxima cidade, Judeia, toda a região onde estão, hasta os confins das terras, Chile, Ásia, amém, amados? Europa está clamando, chamando os chilenos, chamando os paraguaios. Oiga o clamor de Europa, oiga o clamor de África, dizendo aos chilenos, passe acá e nos ajuda, esperamos receber algo de ustedes, desejamos receber. Talvez eu não possa dizer, pero eu não fui enviado à África. Então, seja testemunho, testigo de Jesus, aí em Peñalolén, aí em Ñuñoa, aí onde estás, predique a palavra, anuncie o evangelho, hable com ousadia, hable de lo que Deus tem para tu vida. O mundo, hermanos, está aguardando receber de nós
alguma coisa e nós não podemos mais dizer não tenho nada para lhe dar, porque temos o poder de Deus, porque temos a palavra de Deus, porque temos o Espírito Santo sobre nós. Então, despértate, creia no poder de Deus. Uno pode dizer, bueno, el dia que Deus me der o poder para levantar um enfermo, eu vou testemunhar com ousadia. Já está sobre tu vida, pero já orei por pessoas e nada passou. Siga orando, siga hablando, hermanos. Hable de Jesucristo, hable de la palabra de Deus. Eu me acuerdo, hermanos, muitos anos atrás, não? Uma pessoa, eu encontrei uma pessoa em uma carretera e esta pessoa vino a falar comigo e me pediu uma ajuda. Hablei com a pessoa e disse a ela, procure uma igreja evangélica, não? Procure uma igreja e Deus vai te bendecir aí. E depois me virei e me fui, não? E na hora, o Espírito Santo falou comigo, hijo, tu eres a igreja. Aquele homem estava buscando ajuda em uma igreja, tu eres a igreja. Jean, Isinete, Alex, os irmãos de Paraguai, cada de nós, Pedro, Pia, cada de nós, somos a igreja, Patrício, cada de nós, Diana, todos nós somos a igreja do Senhor e cada uma das pessoas que estão a nosso redor, eu e tu fuimos enviados para bendecirlas, para tocar nelas, não? A vezes não é necessário falar muitas coisas. A vezes basta tocar em uma pessoa e dizer, Jesucristo te ama, reciba a palavra, ou eu te bendigo em nome de Jesus. Algo da parte de Deus. Pedro não hizo um grande discurso, irmãos. Pedro não predicou uma grande palavra. De ouro nem prata eu tenho, pero eu que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesucristo, levanta e anda. Eu estou tão empolgado com esta palavra, irmãos. Estes dias eu estava caminhando en las calles acá en Rio de Janeiro, ¿no? Y yo vi una persona y yo hablé, bueno, y yo oí el Espíritu Santo hablando conmigo, va y testifique para aquela persona, ¿no? Y yo me fui hasta aquela persona y hablé con él. Hey, chico, Jesús te ama, ¿no? Y la persona miró asustada, gracias, gracias, ¿no? Y yo hablé, no se olvide, Jesús te ama, Él murió en la cruz por ti, ¿no? Carol estaba conmigo, ¿no? Y yo hablé con él, hey, chico, ¿no? Y después, Carol, papá, ¿usted no percibió? Yo hablé, no, ¿o qué fue? No era un chico, era una chica. Pero tenía el pelo de chico, la ropa de chico, no importa, oír la palabra de Dios, ¿no? Y Jesús lo ama mismo así. Amén, hermanos. Aleluya. Déjame hablar contigo. ¿Cuántas oportunidades tienes a lo largo del día de hablar del amor del Señor? ¿Cuántas oportunidades tiene todo el tiempo de hablar de Jesucristo? No permita. Sabe, hermanos, una pura palabra tuya puede librar una persona de la condenación eterna. ¿No? Una pura palabra tuya puede librar una persona del infierno, de la muerte eterna. E a vezes nós não percebemos nisso. Nós temos a vida de Deus. Nós temos a unção. Nós somos missioneiros. Sim, fuimos enviados a Ñuñoa, a Santiago, fuimos enviados a Rancagua, fuimos enviados a Asunción, fuimos enviados a Peñalolén, fuimos enviados a tantos locales, hermanos. Parral, ¿no? Fuimos enviados a Chillán, fuimos enviados a Lima, Peru, Brasil. Toti está em Brasil, pero Toti foi enviada às nações. Amém, irmão? E
lo que el mundo necesita. Acuérdese del hombre ahí. Él extendió la mano esperando recibir alguna cosa. El mundo está esperando recibir algo. Y lo que el mundo necesita, las personas de este mundo necesitan, está dentro de ti, está en ti. Pero yo no sé predicar. No es predicar, hermanos. Es una palabra. Es un extender de mano. Empieza de esta manera. Empieza así, con una palabra, un extender de mano. Unos estão falando, quando o pastor me invitar a predicar en el púlpito de la iglesia, yo voy a predicar para los perdidos. Todos los días los perdidos están cerca de ti, junto de ti. No perca las oportunidades que Dios tiene te dado de sanar las personas, de levantar las personas, de alcanzar las personas. Abra tu boca con osadía y hable. Pero, ¿y si no pasa nada? No es problema tuyo. Tú fuiste enviado para predicar, para anunciar el evangelio de Dios. Entonces, hágalo. Predique la palabra. Amén. Diga a ti mismo, si yo voy a hablar con las personas que me buscan. Y decida esto, todas las personas, ¿no? Yo empecé a hacer esto algún tiempo, hermanos, y está un rico, ¿no? Con todas las personas que se acercan. Jesucristo te ama. Él ha dado su vida por ti, ¿no? Pero lo que van a pensar, no importa lo que los otros van a pensar de mí, me importa lo que Él va a pensar de mí, ¿no? Yo no tengo que dar cuentas a las personas, hermanos. A veces nos quedamos preocupados con una persona que siquiera conocemos. Pero Jesús sí, Él es nuestro Señor. Entonces, hable de Jesús, hable de su amor, hable de su gracia, hable de su bondad, de su fidelidad. No perca las oportunidades que Dios te ha dado. Hable con osadías. Somos testemunhos, somos testigos de Jesucristo. ¿Dónde estamos? En nuestra ciudad, en nuestra región, en nuestro país y hasta los confines de la tierra. Aleluya. Cierre tus ojos. Yo quiero orar por ti ahora. Padre, yo oro ahora en nombre de Jesucristo por la iglesia reunida acá en esta mañana para disfrutar de tu gracia, de tu bondad, de tu amor. Yo hablo, Padre, en nombre de Jesucristo. Amén. Que tu poder, que tu gracia, que tu amor esté sobre ellos en nombre de Jesucristo. Que ellos puedan entender quién verdaderamente son en Cristo Jesús. Que tu, Padre, Espírito Santo esté dirigindo, actuando a través de la vida de cada uno. ¿Dónde están? En la ciudad donde están. A partir de su hogar, Padre, testificando de Jesucristo. Amén. En su trabajo, en su escuela. Somos misioneros. No somos la iglesia de Jesucristo. Somos el pueblo de Dios. Fuimos enviados a las naciones, a las personas, a los perdidos. Entonces, Padre, que tu poder se manifieste a través de la vida de cada uno de ellos. En nombre de Jesucristo. Que tu poder se manifieste a través de mis hermanos, por donde pasarem. Que tu gracia toque, influencie personas, donde estén, en nombre de Jesucristo. En nombre de Jesucristo. Yo hablo ahora, sean llenos del poder. Hablo a los hermanos que están por Zoom, a los hermanos que están por Facebook, a los hermanos que están por YouTube. Sean llenos del Espíritu Santo, llenos de la gracia de Dios, llenos del poder de Dios. Testifiquen, testimonien de Jesucristo, donde estén. Que todo tu entorno, ¿no? Tu familia, tu hogar, tu
tu barrio, ¿no? Tu ciudad, tu comuna, tu región sea impactado a través de tu testimonio en nombre de Jesucristo. Aleluyas, aleluyas. Veo entre nosotros acá, hermanos, el pastor Marco Foronda, una alegría recibirlo acá. En nombre de Jesús, pastor querido, lo amamos. Y deseamos que la gracia de Dios esté sobre tu casa, tu familia, en nombre de Jesucristo. Amén. Gracias a todos ustedes. Sigan desde ahí de Chile, en nombre de Jesucristo, por favor. Deixa eu tampar o microfone. No filme. Amén. Amén. Queridos, ¿se escucha? ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha? Amén. Vamos a pasar a la palabra de diezmo y ofrenda. Amén. Y vamos a ir a Proverbios capítulo 3, versículo 9. Amén. Que dice así: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Entonces, aquí hay un principio importante que dice que honremos al Señor. Yo creo que el impulso de querer honrar al Señor es el que nos mueve. Amén. Y bueno, el Salomón dice, bueno, honra al Señor. ¿Con qué? Con tus bienes. Amén. Con las primicias de todos tus frutos. Amén. Entonces, no es dejar algo así como lo que sobró, ¿no? Salomón dice que es con la primicia de todos tus frutos y con tus bienes. Amén. ¿Quién lo está diciendo? Es la persona más rica en ese tiempo. Y muchos estudiosos dicen que todavía sigue siendo en la historia el hombre más rico. Amén. Entonces, realmente Salomón tenía el testimonio de que era así. Amén. De que honrar al Señor traía bendición. Y él lo hacía solamente no para recibir más, sino reconociendo de que lo que él tenía, lo que él poseía, era por medio del Señor. Amén. Así que yo creo que bajo ese principio, ¿cierto?, de honrar al Señor, los puedo convidar a que puedan dar los diezmos y ofrenda. Hay una cuenta, ¿cierto?, que va a aparecer en pantalla, que apareció, ¿cierto? Y ahora va a aparecer de nuevo. Ahí está, diezmo y ofrenda. Y esa es la cuenta, amén. Así que eso, mis amados, ahí queda la cuenta para ustedes, amén.
do que era missionário. Eu sempre falo que a gente não sabia o que é mão esquerda do que é mão direita, espiritualmente falando. Essa palavra missionário não era uma coisa que a gente compreendia, não. Mas com o passar do tempo, ele começou a falar da missão que ele tinha aqui para o Brasil, né? Que ele veio amando do Senhor para ensinar ao povo de Deus sobre fé. Foi através deles, como missionários, que essa visão veio para o meu coração. Então foi aí que a gente descobriu que ele tinha uma missão mesmo para transformar a vida das pessoas, a vida de todos nós que estávamos em contato com ele. Então hoje eu sou muito influenciada pela visão que eles estabeleceram, por serem missionários, né? Por essa obra Verbo da Vida ser uma obra essencialmente missionária. Então eu vi como tudo começou aqui no Brasil. Pouco a pouco é como passar de um livro, né? A página de um livro. A coisa vai se desvendando um pouco mais e a gente foi descobrindo a missão verdadeira que o pastor Bud tinha, que terminou emplacando isso na gente com a força que hoje a gente está avançando para todo mundo. A gente começou a buscar, né, orando, e surgiu no nosso coração um desejo de fazer alguma coisa. E a primeira coisa que pensamos foi: vamos fazer uma conferência de missões. Nós conhecemos Simon Potter, ele participou de uma conferência de ministros no Mar Dunas. E ele foi convidado pelos missionários Tony e Alexandra Flood. Eles são americanos. Eles abriram a porta para mim, fazendo essa conexão para mim aqui no Brasil. Era fascinante a vida do Simon, assim, porque ele conseguia mostrar para a gente assim, o gosto, o desejo por quilômetros rodados, por viagens, milhas, né? Assim, em cada país, cada visto no passaporte, não sei quantos países viajou. Então a gente ficou, poxa, é o nosso super-herói. Algo aconteceu naquele momento. Eu vejo como aquela coisa na ciência, quando algo muito combustível está pegando fogo. Algo aconteceu naquela noite. E a partir daquela conferência de 99, explodiu um mundo, né, de possibilidades. Um mundo ainda, para nós, né, Ministério Verbo da Vida, ainda não alcançado, né? E foi algo fantástico. Já estávamos com aquele desejo por missões. Era um grupo pequeno daqui da igreja sede de Campina Grande. A gente já orava, já buscava o Senhor a respeito de missões. Quando nós vimos aquela pregação, nós ficamos encantados. Apesar de termos já os nossos missionários, né, os fundadores, Pastor Bud e Jenny, como missionários, nós não tínhamos nenhum trabalho, né, missionário na igreja local. Porque o Pastor Bud, ele começou a fazer um trabalho aqui de fundamento, né? Aqui ele era o missionário aqui, então a visão dele no momento estava em fundamentar essa obra Verbo da Vida aqui no Brasil como missionário. Eu viajava para muitas cidades assim para fazer a supervisão dela, né? A gente tinha descoberto que era necessário fazer a supervisão. Foi ali onde tudo começou, né? Onde os nossos primeiros missionários começaram a sair. Tem que ir para o mundo.
missões não precisa ser feito de uma só vez, né? Campina Grande, depois o estado da Paraíba, depois o Nordeste, depois o Brasil, depois os confins do mundo. Não, tudo de uma vez. Deus amou o mundo e não só o Brasil. E que nós podíamos alcançar o mundo inteiro ao mesmo tempo, que a gente não tinha primeiro que alcançar o Brasil, depois do Brasil nós íamos para outras nações. Ele abriu os nossos olhos, né? Pelo menos os meus olhos. Aí surge a oportunidade de irmos à Bolívia, através de um amigo de Simon, né? O pastor David Larson. E na nossa cabeça era uma coisa assim, né? Muito grande. A gente nunca tinha saído do país. E nós passamos 9 meses trabalhando, de janeiro de 2000 até setembro de 2000, quando nós realizamos a viagem. As primeiras viagens missionárias que a gente fez para Bolívia, as 2 viagens, 2000, 2001, conferências de missões. Em 2009, também em uma conferência de missões, Deus fala ao coração do pastor Bud que o verbo da vida iria por todo mundo. Então você percebe, né? Décadas, né? Questões tão precisas, né? Me parece que Deus, ele gosta, né? De marcar tempos e épocas. As primeiras nações a serem alcançadas com os nossos missionários foram a Espanha, Chile, Japão e Bolívia. Eu fui um dos primeiros a sair daqui para fora. Eu não tinha noção do que era o outro lado. O missionário, ele precisa, além do conhecimento da palavra, além do conhecimento e dos fundamentos doutrinários da palavra, ele precisa entender de algumas áreas que serão importantes para que ele possa transmitir essa mensagem do Evangelho. Ainda nem existia escola de missões. Hoje eu te digo, hoje eu já estou mais preparado, hoje já não é a primeira vez que nós fomos. A primeira vez nós fomos para descobrir tudo. Os primeiros missionários, eles foram nossos primeiros heróis, porque eles mesmo não tendo essa oportunidade de estudar essas matérias missiológicas, mas eles foram para o campo e fizeram um trabalho assim maravilhoso. E sempre fizemos esse trabalho de suporte até que abrimos a Igreja Verbo da Vida. Iniciou em Granollers, uma cidade próximo da capital, e hoje está a obra lá que foi iniciada por nós, que para mim é um grande triunfo, porque abriu uma obra dentro da Europa, mas eu não digo toda a Europa porque eu não conheço, mas Espanha é desafiante. E nós tivemos esse privilégio de ter esse suporte para essa abertura, né? E hoje segue com o casal e eu creio que está prosperando. Esse crescimento missionário, né? Esse crescimento na questão para a preparação, na identificação do chamado, na identificação do vocacionado na sua igreja local, o que fazer com aquele que chegava para o seu pastor e dizia que tinha um chamado missionário. A gente não saiu copiando o que os outros estavam fazendo, né? O pastor Bud, ele enfatizou muito isso, de você buscar a Deus, de você buscar o Senhor. É claro que não precisa inventar a roda de novo, né? A roda já foi inventada e nós não estávamos inventando coisas novas, mas o pastor Bud sempre falou sobre buscar ao Senhor, sobre o modo de fazer a coisa, a maneira como fazer aquilo. Primeira conferência de missões com Simon Totter começou com um enfeite daquelas bandeiras, colocaram tantas bandeiras e não botaram, só botaram as cores, não botaram os escudos, então não havia como identificar muito. E eu fiquei olhando para a bandeira espanhola, mas não identificar ela como Espanha. E depois é que eu fui perguntar que bandeira era aquela. A primeira vez que eu fui na África,
A semana anterior à viagem, cara, eu fiquei sem dormir. E quando eu cheguei, eu não acreditava que eu estava realmente na África, né? E assim, eu me lembro que eu fiquei tão maravilhado e pensando, será que isso aqui é a África mesmo? Será que é a África que eu li nos livros? Com essas nossas viagens, né? Primeira viagem, segunda viagem, nós visitamos várias igrejas. E esse boom missionário foi também ocorrendo em outras igrejas do Ministério Verbo da Vida, na Paraíba, Pernambuco e em outros estados por aí, no Nordeste, como também do Sudeste. A coisa mais importante que foi quebrada daquele tempo era a nossa mentalidade, né? A maneira de que nós pensávamos que a coisa tinha que acontecer. E a minha ideia sobre missões era aquela ideia de sofrimento, aquela ideia de que nós não temos dinheiro. E o pastor Bud, ele quebrou essa mentalidade. Foi se percebendo que um departamento local em uma igreja de Campina Grande, a sede aqui em Campina Grande, não era suficiente para a organização, a administração missionária. Então surgiu a Agência de Missões Verbo da Vida. Então as nossas igrejas Verbo da Vida, elas precisam levantar os seus missionários, enviar os seus missionários, e nós como agência aqui no Ministério, nós apoiamos esse envio. Então hoje a gente se gasta e quer se deixar gastar em prol dessa visão que vai para o mundo inteiro. Aleluya, ¿qué tal, hermanos? ¿Todo bien? No sé cuánto a ustedes, pero yo estoy acá me derramando. Qué emocionante, mi Dios. Es algo muy impactante poder escuchar la historia de nuestros padres, de los hombres que pusieron el cimiento que cambió nuestra historia. Pensava assim rato quem eu era antes que esta palavra chegasse à minha vida, mas delinquente adicto da zona leste de São Paulo, pero esta palavra de fé me alcançou, cambiou minha vida e de aí me enviou para as nações. Então, cá estamos em Paraguai com nossos irmãos e há algo tão importante que devemos saber, que missão não é a ideia de homem. Misión es un equipo que compone eso, donde hay el misionero y la iglesia que envía a este misionero. Entonces hay un texto bíblico que quiero compartir con ustedes acá desde Paraguay. Está en Lucas capítulo 8, en el versículo 1 hacia el 3. Desculpame porque no puedo contener mis lágrimas de tan emocionado por poder participar de una obra, de un ministerio como este, que está impactando tantas pessoas. Vos não te dê conta, acá com nós outros está Luiz Villagra, ex-diretor de uma cárcel de 3.500 pessoas, que imagina esse homem abriu a porta para que o evangelho pudesse alcançar reclusos
Mira, hermano, um homem que abriu porta onde Marcos estuvo allá. Então, o evangelho está alcançando tanta gente. Pero isto não é a ação de uma pessoa. 8, versículo 1 de Lucas, disse assim: aconteceu depois que Jesus ia por todas as cidades e aldeias, predicando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 com ele. E algumas mulheres, repita comigo, algumas mulheres. Aleluia, que haviam sido sanadas. Repita comigo, sanadas. Mi Deus, de espíritos malos e enfermidades. Maria, não a Maria Pia, verdade? Pero Maria chamada Magdalena, sim. Maria chamada Magdalena, de lá que havia salido 7 demônios, Juana, mulher de Cusá, intendente de Herodes, e Susana, e muitas outras mulheres. Imagina-te, um homem que tinha uma mulher com 7 demônios em sua vida, dia e noite. Como vivia esse homem? Me imagino que sua casa não era um hogar, era um verdadeiro inferno. Esta mulher com 7 demônios cruzou o caminho de Jesus. E Jesus a liberou. Imagina outras mulheres importantes, aquela mulher do intendente, Susana, mulheres de expressão em la sociedade da época, se converteram a Jesus. Agora, mira, que interessante. Essas mulheres, uma vez livre, convertida a Jesus, a última frase do versículo disse assim: serviam a Jesus com seus bienes. Hermano, hermana, sus finanças, sus bienes tiene que estar em serviço da obra missioneira, tiene que estar em serviço da obra de Deus. Imagínate que um missioneiro se compõe de 2 partes, de ele mesmo e de aquele que lhe envia. Pero um missioneiro enviado, ele não funciona se não houver recursos para que lhe mantenha suas despesas, para que mantenha seus alquileres, sua vida. E este dia, verbo de vida, missão, é exatamente para que vos pueda contribuir com o ministério Verbo de Vida, com a obra missioneira. Então, te insto hoje para que prepare sua melhor ofrenda. Eu não sei que benefício Deus ha hecho em sua vida. A mim, Deus me liberou da adicção de cocaína. Imagínate, me sacou da delinquência. Não há ofrenda suficiente que pueda dar para que pueda reconhecer o hecho de esta palavra ver chegar em minha vida. Imagina mais um minuto comigo, aquela nena que vive allá no Sudão, no cono de África, onde o próprio padre faz uma mutilação em seu órgão genital para que não seja uma mulher completa quando grande. Essa mulher, a única referência de padre que tem é seu padre violento. Se essa mulher nena não encontrar o papá Deus para sostener, para manter, esta nena está propícia, fadada à morte. É onde chega um missioneiro. E se este missioneiro não pode chegar ao cono de África para predicar para esta jovem, ele terminará com sua vida. Imagina este pastor que vive em los montes de Chile, que tem suas ovelhas, que nunca escutou o evangelho. Quem irá por eles? Aquele missioneiro que estende a extensão do braço de fé da igreja, que são suas ofrendas. Então, hoje, este momento é para que vos haga sua ofrenda. Temos o afite da igreja puesto acá, com a conta, vos pode fazer tua ofrenda, pero sabe, eu aprendi algo, ofrenda buenas aquela que duele em sua bilheteira. A Bíblia disse que houve uns hermanos que se foram muito mais hacia allá de suas possibilidades para ofrendar na vida e ministério do apóstolo Pablo. Hoje temos a oportunidade de ofrendar em esta visão, de ofrendar em esta obra missioneira, para que nossos missioneiros em todos os continentes do mundo puedan ir muito mais hacia allá. Amém, hermanos? Acá em Paraguai, eu falei como senhora, vou fazer minha ofrenda, e os irmãos, se querem ofrendar, estão disponíveis para isso, mas queremos fazer uma ofrenda que cueste algo. Amém? Então, se você tem a nota, pode fazer a transferência para esta conta, e sabemos, irmão, que o Senhor, irmão, ele, quando digo ide por todo mundo, ele não deu uma opção. Oiga-me,
La ordem é imperativa. Ide por todo o mundo e predicar o evangelho a toda criatura. Pero, digo de novo, não se compõe de uma pessoa só, de dois, o missionário e a igreja. Aquele que envia e aquele que se propõe a ir. E entre o missionário e o campo, há uma palavra chamada recurso. E este dia é para que vos haga esto e que sepa que ustedes são a extensão de nossa mano de fé. Amém? Eu quero orar por vós. Padre, em nome de Jesus, bendigo a cada hermano. Declaro, Senhor, que nossas ofrendas, Senhor, serão ofrendas que hará a diferença, Padre. Ore e bendigo a cada um, em nome de Jesus. Amém. Aquele que crê comigo, diga amém. Amém. Aleluia. Gracias, hermanos. Amén. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? Amén. Amén. Ok, estamos llegando ya casi al cierre, ¿cierto?, de nuestra reunión de misiones. Creo que fue una bendición, amén. Pero nos queda, ¿cierto?, el tema de los avisos, amén. Ya se cierra esta semana y vamos a comenzar una nueva semana. Y bueno, tenemos algunas actividades, ¿cierto? Tenemos el día martes estudio bíblico por la plataforma Zoom, por esta misma plataforma. Las mujeres entre nosotras van a estar con Areta Aguiar. ¿Qué día martes entonces? Plataforma Zoom, 20 horas, estudio bíblico. Juntamente con eso después, una horita después, a las 9, tenemos nuestro estudio bíblico, los jóvenes, amén. Así que desde las 9 vamos a estar. Luego, día jueves, tenemos a las 20 horas nuestro culto, ¿cierto?, de fe y sanidad. Así que día jueves, quédense ahí bien atentos con el culto, amén. Día viernes, ¿qué tenemos el día viernes? También tenemos entre nosotras un live Instagram. ¿A qué horas? A las 20 horas. Entonces recuerda, Instagram live a las 20 horas este día viernes entre nosotras. Amén. Así que eso, mis queridos, y recuerden, ¿cierto? El que quiera, ¿cierto? El que está en su corazón, el que vio la necesidad, ¿cierto?, de poder bendecir, de ser parte de la obra misionera con las ofrendas, ya saben, está la cuenta ahí en los afiches. Así que eso, mis amados, si es necesario, a lo mejor compartir el afiche al último para que los hermanos vean nuevamente, se va a hacer, amén. Así que eso, mis queridos. Amén. Ahí lo dejo con Pedrito.